Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a divulgar a resolução do segundo desafio do nosso canal. Muito bem, então estamos a ver aqui o enunciado deste problema, que é um problema geométrico, e como podemos observar, temos um triângulo, não se diz nenhuma propriedade em particular do triângulo, pode ser um triângulo qualquer, eh, e como podemos observar, há três pontos, que são os pontos D, E e F, que são os pontos médios de cada um dos lados. Estas retas que unem cada um dos vértices com o ponto médio do lado oposto são conhecidas como as medianas do triângulo. E as medianas têm uma propriedade notável, e é que se intersetam num ponto. Depois de apresentar a resolução, eu vou falar um bocadinho sobre esse ponto. Tem um nome, pronto, mas para já. Vamos ver então a resolução deste problema. Eh, o que se pede é provar, em primeiro lugar, estas três afirmações que estão aqui. Que a área de dois triângulos, que neste caso seriam os triângulos com vértices ADO e DBO, as áreas são iguais. Da mesma maneira, vamos verificar que a área dos triângulos AOC e DBC também são iguais. E por último, pede-se para provar ou justificar que a área do triângulo AOC é igual à área do triângulo OBC. Pronto, vamos provar cada uma destas afirmações, vamos mostrar eh, eh, como é que se pode verificar isso. Para, para fazer esta verificação, precisamos apenas de saber ou lembrar que a área de um triângulo pode ser calculada como a metade do produto do comprimento da base vezes o comprimento da altura. Eu vou lembrar daqui a pouco o que é a base de um triângulo e o que é a altura. Muito bem, então vamos a ver a primeira das afirmações. O que se pede nesta primeira afirmação é verificar que a área deste triângulo que está aqui assinalado com cor de rosa é igual à área do triângulo que está assinalado com a cor azul. E, em boa verdade, é fácil verificar isso, não é muito difícil. Eu vou começar por assinalar que a área destes dois triângulos que estão aqui assinalados, o comprimento da base destes dois triângulos é exatamente igual. Por quê? Bom, porque o ponto D é o ponto médio do lado AB e, portanto, divide o lado em duas partes iguais. Cada uma dessas partes são, respectivamente, as bases dos triângulos aqui assinalados em cor de rosa e cor de azul. Perfeito. Então, se já compreendemos que as bases são iguais, também podemos ver que a altura destes dois triângulos é comum. Reparem, este tracinho em vermelho, que temos aqui assinalado, é a altura. É a altura, eu lembro que a altura de um triângulo é o segmento de reta que une o vértice com o lado oposto e que forma um ângulo de 90 graus. Portanto, é perpendicular. Como se pode observar, este segmento é perpendicular ao lado AB. Portanto, é a altura dos triângulos, é uma altura comum. No triângulo azul, a altura é aquela a que estamos mais habituados. É a imagem que aparece normalmente na escola, quando esta matéria é ensinada, que a altura, digamos, é interior ao triângulo. Mas, na realidade, se o triângulo for obtusângulo, isto é, se este ângulo aqui, no triângulo cor-de-rosa, como podemos observar, é um ângulo superior a 90 graus, pois, nesse tipo de triângulos, a altura é exterior. E então, estes dois triângulos têm a particularidade que partilham a altura. A altura é a mesma para os dois e, por isso, o comprimento da altura é o mesmo, obviamente, é a mesma altura. Então, sendo assim, a área do triângulo cor-de-rosa, que é o comprimento da base vezes a altura, a dividir por 2, vai ser a mesma que a área do triângulo em azul, também é a base, mas o comprimento da base é o mesmo. E o comprimento da altura também é o mesmo. Portanto, estes dois triângulos têm exatamente a mesma altura. E esta é a justificação da primeira afirmação. Como vimos, basta saber a fórmula da área de um triângulo e observar que a altura é comum e que a base é igual. Da mesma maneira, podemos verificar
a segunda afirmação. A segunda afirmação em que temos aqui assinalado, está aqui um triângulo maior, mas também assinalado em cor de rosa, e este triângulo maior assinalado em azul. Bom, as áreas destes dois triângulos, pelo mesmo motivo, são iguais, não é? São iguais, reparem. A base, o comprimento da base em cada um dos triângulos é exatamente o mesmo, porque o ponto D é o ponto médio do lado AB, portanto o comprimento é o mesmo, é exatamente o mesmo raciocínio que fizemos há pouco. A altura, bom, a altura é um bocadinho maior, não é? Mas continua a ser comum aos dois triângulos. No triângulo em azul, continua a ser uma altura, digamos, interna, e no triângulo em cor de rosa, a altura é externa. Isso é por causa de que este ângulo aqui é obtuso, é superior a 90 graus. Muito bem, então, esta é a justificação da segunda das afirmações. Estes dois triângulos também têm exatamente a mesma área. Então, depois de verificar as afirmações 1 e 2, pois agora vamos utilizar estas duas afirmações para justificar a terceira das afirmações. Também é muito difícil de chegar lá. Vamos então, o que se pede nesta terceira afirmação é verificar, justificar que a área do triângulo AOC, assinalado aqui é a cor de rosa, é igual à área do triângulo OBC, OBC. Estas áreas também são iguais, mas a justificação é diferente. O que é que sabemos? Bom, sabemos isto que está aqui assinalado nesta caixinha. Aqui são, respectivamente, estas igualdades são, respectivamente, as afirmações 1 e 2. Este símbolo que está aqui, eu utilizo este símbolo, e tu quer dizer a área do triângulo ADO é igual à área do triângulo DBO. É a afirmação, a primeira das afirmações. Com relação à segunda afirmação, bom, é a segunda igualdade. É a segunda afirmação que verificamos. A área do triângulo ADC é igual à área do triângulo DBC. Então, agora vamos utilizar isso. Vamos utilizá-lo. Ok, perfeito. Então, desta figura que está aqui, podemos observar que a área, a cor de rosa, isto é, a área do triângulo AOC, é igual à diferença das áreas de outros dois triângulos. Que triângulos são esses? Este triângulo maior que está aqui, A, com vértices ADC, este seria o triângulo maior, menos a área deste triângulo que está aqui em branco, que é ADO. Obviamente, a área do triângulo ADC, AOC, peço desculpa, é a diferença destas duas áreas. De maneira semelhante, a área do triângulo AUC, em azul, AOC, é a diferença das áreas de outro par de triângulos. Que triângulos são esses? Este triângulo maior, o triângulo com vértices D, B, C, né? Menos este triângulo que está aqui assinalado em branco, D, B, O. D, B, O. Também essa diferença da área em azul. Mas, se temos em atenção as duas igualdades que estão dentro daquela caixinha, que são, respectivamente, a afirmação 1 e 2 do problema, pois temos isto, que a área ADC, do triângulo ADC, é igual à área do triângulo DBC. É uma das afirmações. E a área do triângulo ADO é igual à área do triângulo DBO. Então, a diferença vai ser a mesma, não é? Daqui podemos concluir que essa diferença, ou seja, que as áreas dos triângulos AOC é igual à área do triângulo OBC. Isto prova a terceira afirmação do problema. Em realidade, o triângulo fica dividido, o triângulo inicial, o triângulo ABC, fica dividido em três grandes triângulos. Estão aqui, são estas cores, cor-de-rosa, azul e branco. São estes três grandes triângulos. E estes três triângulos têm exatamente a mesma área. Isto tem uma aplicação prática. Tem uma aplicação prática. Que aplicação prática é essa? Vamos imaginar que este triângulo é uma peça construída por um certo material. Sei lá,
Pode ser plástico, pode ser metal, ou então pode ser uma laje de betão na engenharia. E queremos saber o centro de massa, o centro de gravidade. O que isto é? É aquele ponto em que, digamos, basta que se aplicamos uma força nesse ponto, pois conseguimos deslocar todo, digamos, esta peça. Ou então, vamos imaginar que esta peça, por efeito da gravidade, a conseguimos apoiar nesse ponto, exatamente nesse ponto. Do ponto de vista teórico ideal, eh, então esta peça se vai a equilibrar, porque a distribuição da massa é uniforme, isto é, como se divide em três triângulos da mesma área, se o material é o mesmo em todo o triângulo, então a massa destas três peças será exatamente a mesma e, portanto, o peso desta peça fica eh, perfeitamente distribuído. E é isso que é conhecido como centro de massa, centro de gravidade. E, por isso, este pontinho, que é onde se intersetam as três medianas, tem um nome. É conhecido como baricentro. Baricentro. De centro de gravidade, centro de massa, baricentro. É um dos centros notáveis do triângulo. E, de seguida, eu vou abrir então um ficheirinho que eu construí no GeoGebra para mostrar, para ilustrar melhor esta ideia do baricentro. E com isso concluímos então este vídeo e a resolução do problema. Então, eu vou abrir o GeoGebra e de seguida vou mostrar este ficheiro que eu construí. Muito bem, então estamos a observar um triângulo construído no GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta útil para os professores, também para os alunos, porque permite fazer algumas construções. E reparem, se eu, mexer, se eu movimentar este vértice C, né, vou tendo aqui triângulos, são todos, e como podemos observar, independentemente de onde se encontram os vértices, as medianas sempre se intersetam num ponto. Esse ponto é, como referi há pouco, conhecido como o baricentro. Esta propriedade que tem as medianas é uma propriedade bem conhecida dos triângulos. Também é bem conhecido que as bissetrizes, isto é, a reta que dividem os ângulos ao meio, também se intersetam num ponto. Esse ponto é conhecido como incentro. As mediatrices, isto é, a reta que passam pelos pontos médios de cada um dos lados e são perpendiculares, também se intersetam num ponto. Esse ponto é conhecido como circuncentro. E por último, as alturas. Há pouco vimos o que era a altura. As alturas também se intersetam todas num ponto conhecido como ortocentro. Estes quatro centros já eram conhecidos pelos matemáticos mesmo na altura da antiga Grécia. O que é interessante, eh, e deixo aqui o apelo, é que este conceito de centro do triângulo, nas últimas décadas, foi definido, foi rigorosamente definido. E se pode generalizar. Na realidade, são conhecidos atualmente dezenas de milhares de pontos, pontos também que têm interpretações geométricas no triângulo, são dezenas de milhares já, eh, e que satisfazem essa definição de centro do triângulo. Eh, eh, Esses pontos estão catalogados numa espécie de enciclopédia. Aliás, tem esse nome, enciclopédia, em inglês, enciclopédia do centro do triângulo. O autor deste site, é um site, uma página na internet, é Clark Kimberlin, e onde estão lá referenciados, enumerado todo este centro com uma multidão, uma vastidão de propriedades e interligações entre o centro. E, portanto, aqueles que pensam que na matemática está tudo descoberto, na realidade estão muito longe disso. Todos os dias se descobrem coisas novas, mesmo nesta área na qual já era conhecida, coisa que era conhecida desde os tempos, provavelmente, não sei, do Pitágoras, não sei, na antiga Grécia, pois até os dias de hoje se continuam a descobrir coisas. E, portanto, eu espero que
que tenham gostado da resolução deste desafio. Muito rapidamente eu vou lançar o terceiro desafio. É outro desafio numérico e espero que gostem e que sigam as publicações do canal. Muito obrigado a todos e agradeço o apoio que estou a receber e até um próximo desafio, até um próximo vídeo. Espero por vocês.